coisa maravilhosa vocês aqui hoje, que coisa maravilhosa essa reunião aqui hoje. Que coisa especial a gente ter consciência ativa para fazermos as melhores escolhas. As escolhas que são feitas a partir de uma intuição e de uma comunicação, muitas vezes não verbal. É o intuitivo, é o divino em ação. Eu acho interessante como o conceito material da vida, ainda reptiliano, pautado no conceito da matéria pela matéria. Não que a matéria não seja uma expressão da espiritualidade, ao contrário. Você vira muito a sua chave no conceito, na sua caminhada espiritual, quando você entende que a matéria é uma das maiores expressões da espiritualidade, e não existe essa dicotomia, ao contrário disso. É a matéria com o sopro do divino, e é tudo isso que a gente está trazendo nessa dinâmica, e que se alguém achava que alguma dinâmica poderia ser desafiadora, vem a 15ª jornada para estraçalhar logo tudo, e para falar, vamos balançar esse negócio de vez agora, para romper com tudo isso que você ainda acredita que precisa, e que apenas te distancia de você mesma. E é interessante que nessa caminhada, quando você começa a integrar esse entendimento de que a matéria é uma expressão da espiritualidade, e quando você definitivamente vira essa chave, não, a matéria, ela não está distante da verdade, a matéria é uma expressão da verdade espiritual, e que foi, sim, deturpada, desvirtuada, porque esse contexto que a gente habita nesta dimensão ainda desenvolve o conceito da sombra, que, pasmem, também é uma expressão da criação. Ai, como é difícil ter que conviver com a sombra, que também é uma expressão da criação, também foi criado, também trouxe para a existência aspectos parecem tão distantes de tudo aquilo que você entende e integra como sendo divino, Deus, Criador e cognoscível. E que para criar a liberdade de ser, permitiu a possibilidade do mal, da sombra e do distanciamento do próprio conceito da divindade da criação. Tudo isso que a gente vive é uma expressão do Criador, ainda que seja deturpada, ainda que a sua criação tenha se revoltado contra o próprio conceito que essa criação trouxe, que é o conceito do amor e da verdade, e do espírito que faz fluir e frutificar, dos quais nós, todas que estamos aqui hoje, somos fruto. Se não fôssemos, não estaríamos convivendo com aspectos ainda sombrios de nós mesmas. E quando você vai ganhando consciência sobre esse processo, e você lança luz sobre esse entendimento, você começa a viver essa dança com as suas próprias sombras. Você começa a interagir com essas sombras, ganhando consciência, e quanto mais você vibra neste processo de fluir com a própria sombra, não rejeitando-a, mas dançando a valsa, você vai se libertando cada dia mais desses aspectos sombrios, você vai soltando e iluminando essas sombras que ainda te distanciam da sua essência e do seu ser especial e completo em si mesmo. Nesta jornada que você vive, alma ascendente, você traz uma série de padrões. E esses padrões, eles, de alguma forma, te deixam à mercê de alguns aspectos que foram criados ao longo da sua jornada de vida.
Tudo isso que você fala, toda essa dificuldade que você tem hoje de lidar com você mesmo, ou de às vezes querer fazer alguma coisa e não conseguir, ou de tentar ter a pureza que você acredita ser o ideal e parece que você não consegue. Tudo isso são aspectos seus, que vêm das suas vivências, e que a única forma que você tem de iluminá-los e transcendê-los é aceitá-los, é conviver com eles e é lançar consciência neles. Todo o processo ascensional, e nesse processo ascensional que você está vivendo, onde você vive num mundo, como nós falamos ontem, que vibra ainda nos chakras básicos, que é a subsistência, que é o sexo, que é a comida e que é o ego. Essa dimensão é o reino das sensações desapegadas de profundidade de propósito. Isso aqui não é julgamento. Isso aqui é uma constatação apenas de um modus operandi, de uma forma de operação dessa matéria. Se você compreender isso, você dá um grande salto. Primeiro que você sai de um movimento que o ego faz constantemente, que é se comparar. Que é fazer um movimento de comparar-se e de esquecer-se da sua singularidade, da sua perfeição, do seu estado primordial de ser, criatura, criação divina, em constante remodelação de todos os aspectos que ainda te distanciam desta essência. O processo ascensional é quando você ativa uma energia dentro desse sistema que estava acostumado a vibrar neste conceito horizontalizado de existir, onde o fluxo energético ele fica passeando sobre ser, sobre ter prazer, sobre comer, sobre sonhar, sobre possuir, sobre aterrar. Quando você começa o seu processo ascensional, uma luz impulsiona este ego para algo chamado transcendência. É um convite a transcender a todos esses paradigmas, a todos esses parâmetros que ainda te colocam num estado réptil, num estado reptiliano, num conceito absolutamente apegado à matéria, pela posse, pela distância do significado e pela morte do espírito. Esse processo alavanca você para o alto. E você começa a trafegar por um espaço que é muito difícil, porque você oscila entre voltar para esse estado horizontalizado, que parece confortável, mas é um convite de morte. É um convite da matéria pela matéria, do prazer pelo prazer, da ausência de significado, da ausência de você mesmo. Que por maior que seja a sua conquista, dentro deste parâmetro, o final é vazio. É vazio. Não te preenche, porque não traz a essência que transcende ao aspecto material. Eu vou ser ousada em dizer para você que a grande maioria dos arraiais religiosos ainda estão trafegando por essas energias
horizontalizadas e não verticais. Ainda que o discurso seja um discurso de aprofundamento no divino e no espiritual. E isso a gente não está falando somente de religiões, a gente está falando de tudo que é alinhado a dogmas. Tudo. E a gente vai tocar, mais uma vez, nos rituais. Se você não sair dos rituais como uma necessidade, você não sobe essa escada. O ritual, ele pode ser o que for. Ele pode até te ajudar num determinado momento. E ajuda. Até as religiões, mesmo várias religiões, aqui a gente não está falando contra a religião, é um nível de consciência, é uma escalada, é um degrau nessa escada. Mas o ascendente, o transcendente, ele está aqui para acessar a ele mesmo, a sua essência, e integrar aspectos da sua alma que você ainda desconhece. Então, quando você fica neste degrau, ainda necessitando muitas vezes dessas ritualísticas, você vai ficar ali. E pode ser que você crie um ciclo interminável de experiências que muitas vezes podem ser até que te expandam em um certo nível, mas vai chegar um ponto que isso vai começar a distanciar você de você, e a tua alma vai começar a falar: próximo, próximo, e você vai precisar soltar. Nos últimos 30 dias, nossos comandantes aqui, que somos nós, a nossa equipe espiritual ancorada aqui conosco, que interage várias facetas de nós mesmos, em várias escalas e dimensões e multidimensões, que trazem informações amorosas e latentes, eles vêm falando constantemente conosco sobre as chamas gêmeas necessitarem dar um passo à frente de todas as ritualísticas. Isso é uma sugestão, não é uma imposição. O caminho é seu. A escolha é sua. Não existe imposição na espiritualidade maior. Ao contrário, existe uma cooperação, uma entrega e uma afinidade energética, que quando você vai chegando naquele ponto que integra aquele conhecimento, aquela sugestão chega de forma sutil, leve, trazendo um entendimento superior sobre o que se vive. E ultimamente eles falaram coisas comigo que eu falei, nossa, que coisa. Do tipo, esses discursos, por exemplo, olha, esse portal que chegou, por exemplo, ontem, você vai agora acessar o seu sonho, você vai. Tudo isso ainda é essa energia horizontalizada que trafega ainda pelo ego e pelo prazer e pela subsistência. Quando você transcende e eleva, você não busca nenhuma realização, você se torna a própria realização. Você encampa em você mesma uma energia multiplicadora, manifestadora, na qual você vai se tornando um amor profundo. E esse conceito de realização, ainda distante da verdadeira felicidade, porque quem quer alcançar a felicidade não está entendendo muita coisa sobre esse conceito de felicidade, porque a felicidade não é alcançável.
A felicidade, você se torna a felicidade. Se você não se tornar a felicidade, não tem nada que vai te trazer felicidade. Esse também é um conceito horizontalizado. E esse conceito, ele foi criado. Ele não é aleatório. Ele foi criado para te manter preso na Matrix. Essa prisão não te permite transcender. Quando você integra esse conhecimento, você não busca mais a felicidade, porque você é a felicidade. Você é a manifestação da felicidade. A felicidade não depende mais de nada que você vá alcançar. Mas a felicidade é um estado de ser fecundo, onde você incorpora esse amor divino e universal e transcende. A gente observa muita dificuldade em algumas divinas femininas que ainda carregam muito esse conceito horizontalizado, tanto da busca por algo ou da busca da felicidade, como também da própria espiritualidade. Ainda é uma espiritualidade que fica rodando dentro desse sistema: ego, prazer, comida, realização, e fica ali embaixo e não sobe, não transcende, porque você só consegue fazer este caminho de elevação se você transcender a este ego sonhador. Você está conseguindo entender essa diferença? Ela é sutil, porque ela também não é um convite para você se tornar uma pessoa que não realiza nada. É isso que é o paradoxo disso. Porque quando você faz esse processo, você transcende esse ego, você se torna um manifestador voraz na matéria. Mas não na matéria horizontalizada e distanciada do espírito, mas um acoplamento entre espírito e matéria, numa conexão e uma fusão profunda, criativa e criadora. Esse convite à transcendência, ele é para todos, mas nem todos conseguem ter consciência para integrar isso. Numa dinâmica de chamas gêmeas verdadeira e real, existem ciclos de mudança. Em qual ciclo de mudança você está agora? Se você não tiver uma resposta a essa pergunta, eu sinto te informar, mas talvez você não esteja ou vivendo uma dinâmica de chama gêmea, ou levando a sério o seu processo. Você precisa saber o que você está integrando agora. Quais partes deste ego você está transcendendo? Eu cheguei até aqui, eu mudei. Tem pessoas que estão dizendo que estão numa dinâmica de chama gêmea, mas estão no mesmo lugar há anos. Se você estiver no mesmo lugar há muito tempo,
Talvez você esteja na resistência, na negação do ego, ou talvez você não esteja vivendo uma dinâmica de chamas gêmeas. Não se apegue a esse conceito também. Posso dizer para você? Eu teve vários dias que eu falo, eu queria tanto não estar numa dinâmica de chamas gêmeas. Transcender aquele ego que não, é desse jeito que funciona. É assim que eu aprendi. A essência vem. A essência não sofre. A essência não sente dor. Não, sente dor, mas não sofre. A essência pega a dor e transforma e transmuta. O ego reclama, o ego não aceita, o ego acha inconcebível esses processos profundos. O ego quer te tirar dali, ele quer te proteger, é o conceito dele, é a vibração dele, é a forma que ele vibra. A essência olha para tudo e fala, é difícil, eu sei, mas a gente vai sair daí, isso aí não é um lugar para você ficar. Você está passando por aí. Agora, se você está num lugar há muito tempo e você não sai dele, provavelmente você está sendo conduzida pela força do ego. Se a tua espiritualidade maior, o tempo inteiro fala com você, olha, não é por aí. E você continua. Sai daí, você continua. Não, é do meu jeito, da forma que eu faço. Nessa dinâmica, a sua alma se comunica com você, te dando os passos que você precisa trilhar. Pode ser que seja uma mudança de casa, uma mudança de país. Pode ser que seja uma parar com um vício, que pode ser um vício tanto no álcool, como pode ser um vício numa substância que você consome. Ayahuasca, várias coisas. É verdade. É sobre isso. Essas manifestações se tornam vícios que te distanciam da sua essência. Não que essa substância não tenha tido uma valia para você em algum momento da sua jornada. Tem. Para as chamas gêmeas, você precisa transcender a elas também. Você precisa sair dali. Tarô também. Qualquer coisa que vire um vício, qualquer coisa que vire um apego vicioso, é para você passar por ali e ir subindo os seus degraus. Qualquer coisa que limite a manifestação da sua essência, você deve subir o degrau e se despedindo. Cada um de nós aqui tem uma estrutura dentro dessa dinâmica, tem eventos que vão acontecendo. Não é um conto de fadas. A gente não está nessa nova terra que Jesus falou que nós estaríamos. Novo céu, nova terra, onde emana leite e mel, onde as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, onde não existe a morte nem a dor. Onde nós estamos agora existe, sim. Desafios, morte, dor, doenças, tudo ainda existe aqui. Nós estamos numa transição e somos almas ascendentes convidadas a transcender. Se você não entender que o seu processo é um processo de transcendência, você vai ficar paralisada num ciclo. E este ciclo vai deixar você aí, sempre sofrendo pelas mesmas coisas. Você pode até passar por um momento de dor, mas tenha dores por coisas diferentes. É preciso. Se você estiver sentindo dor sempre pela mesma coisa, e eu sei que nessa dinâmica, a gente, principalmente quem vive uma dinâmica de contato, como eu vivo, a impressão que dá é que você vive, parece que você está vivendo as mesmas dores. E não são, na verdade são ciclos, né? São ciclos que vão soltando até que você vai incorporando cada vez mais este eu divino, como estamos trabalhando novamente agora
nesta condução primorosa dos seres de luz que vão trazendo as informações que precisam ser trazidas. E a cada momento a gente vai percebendo uma condução muito forte, energias muito excelsas. E ainda assim, não estamos imunes de vivenciarmos os desafios que todo esse processo de transcendência ele traz para cada um de nós. E você sabe qual o processo que você está vivendo. Eu sei que nesse momento, eu, Cláudia Sofia, estou passando por um momento de cura do meu corpo físico. O meu corpo físico, ele ainda está meio distante do alinhamento espiritual, mental e emocional que eu já cheguei. E como se a espiritualidade agora tratasse esse corpo físico para trazer este mesmo alinhamento. É desafiante saber que o teu corpo ele traz memórias, né? E essas memórias elas podem se manifestar de diversas formas. Eu não sei ainda nada sobre o que eu estou passando, ainda não temos um diagnóstico. E por incrível que pareça, neste movimento que eu estou passando, eu não tenho permissão de acessar nada sobre esse processo. Às vezes eu tenho permissão de acessar sobre o processo do outro, mas sobre o meu processo eu não tenho permissão de acessar. Eu preciso viver cada etapa desse processo. Eu já ganhei consciência sobre algumas coisas, que na hora certa eu vou contar para vocês. A mágica de tudo isso. Vai chegar esse momento. Mas a única coisa que eu sei é que aconteça o que acontecer, eu já transcendi. Eu já sou um ser transcendente. Eu já cheguei uma pessoa aqui e eu já peguei cada partezinha doída desse ser e acoplei num corpo espiritual, incognoscível, purificado, iluminado. E os processos que estamos vivendo, ainda que o divino não abra mão de nos surpreender. E muitas vezes a gente precisa caminhar não com uma fé cega, mas com uma consciência de que aconteça o que acontecer, você está se iluminando, iluminando um pouco mais esse mundo que tanto precisa. E é essa consciência que nós temos hoje. E cada dia mais estamos nos fortalecendo nela. E a pergunta de hoje, para abrirmos essa mesa, é: o que você está transcendendo agora? Quais aspectos desse ego que você está se libertando para você galgar os próximos degraus nessa escalada ascendente de encontrar você e a sua alma pura? Talvez você traga memórias muito doloridas das suas últimas encarnações. Algumas aqui trazem memórias ainda muito latentes na sua vibração, doídas, que vêm de algumas encarnações que você teve. E eles estão me falando aqui que você não aceita essas dores. E aceitar aqui não é
dentro desse conceito de uma aceitação permissiva, mas é de uma aceitação, aquela que nós falamos ontem, da autoaceitação. A autoaceitação, ela envolve também essas dores vividas nesses akáshicos que você traz para esta existência. E você já chega com vários códigos de barra na sua energia. Vários. Que vêm a partir dessas histórias que estão ainda vibrando em você. Isso provoca dor. Qual é o nível de aceitação que você tem à sua dor? Você respeita a sua dor? Ou você olha para isso sentindo como se fosse uma repulsa por você mesmo? Qual o nível de honra que você se devota quando você olha um aspecto seu que dói, que sofre, que purga algo? Você olha para aquilo com repulsão, dizendo, eu não quero estar aqui, esse não é o meu lugar, porque nesse mundo colorido, Disney World, que a gente vive, não tem espaço para essas pessoas que sofrem. Esse mundo do faz de conta, da construção material e de comprar tudo, até o amor verdadeiro. As pessoas saem de um relacionamento, agora eu vou entrar naquele outro. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, como se pudesse comprar o amor. E essa é uma das grandes frustrações dos humanos e das tecnologias criadas. Porque por mais inteligentes, criativos, você não consegue criar o amor que traz espírito, verdade e significado. E é interessante você olhar para você agora e você vai falar assim, por que que eu sinto tanto? Olha para você agora e fala, por que que eu sinto tanto? Seja dor, seja o que for. E eu vou dizer para você que esse é um super poder. O que que acontece com alguém que não consegue sentir? Ele se torna o quê? Psicopata. Um psicopata. Um narcisista que tem uma incapacidade dentro da construção neurológica de se colocar na dor, de sentir o que o outro sente, que cria paradigmas dentro do seu próprio sentimento que é forjado a partir de uma máscara. Você consegue perceber o seu tamanho quando você tem a capacidade de sentir, de ser sensível, ainda que você esteja sentindo esses códigos de barras que estão informando sobre histórias dolorosas que você passou. O que você vai fazer agora quando você estiver sentindo dor? Você vai se jogar dentro daquela escuridão de eu não sou, eu não tenho, nada posso, porque desconstruir esse modelo arquitetado por essa dimensão que a gente vive, esse mundo de faz de conta, esse mundo criado a partir de máscaras construídas numa matéria absolutamente distanciada do espírito, onde o seu inconsciente ainda gira, não, para eu me adaptar a essa construção aqui, eu preciso ter isso, eu preciso ser. Você não precisa de nada disso. Você precisa somente valorizar o que você sente. Porque é a partir dessa autovalorização de perceber que você tem a grandeza de ter a chave do divino na sua mão, aquela chave que abre todas as portas da
transcendência. E transcender a todos esses conceitos não é para qualquer um. É preciso ter nestes acásticos muitas histórias que validam essas dores. E você chegou agora nessa encarnação, onde você conhece o seu parceiro de ascensão que ativa todas elas. Liga. E você fica naquele impasse, eu quero voltar, né, Cris? A ter alegria de ver. Eu quero voltar para aquele mundo horizontalizado de morte e de ausência de significado. Mas é onde eu estou acostumada. Transcender dói. Encarar a verdade dói. Neste mundo, as pessoas não querem encarar a verdade. E quando eu olho, muitas vezes, alguns divinos masculinos, eu poderia dizer o meu divino masculino até, que já está consciente, mas ainda não consegue transcender as mentiras criadas pelo ego acostumado com a horizontalidade dessas energias, nesse fluxo de um prazerzinho ali, uma construção, vou ter dinheiro, vou ter, e que te traz só morte. Aí chega o dia da angústia e você não sabe quem você é, porque ele chega para todos. Agora, um transcendente, um ascendente, ele olha para qualquer angústia como mais um código de barras que ele só precisa iluminar. Mais um QR Code que está ali só informando coisas de um outro tempo, onde você não tinha consciência, mas agora você tem. E você transcende a tudo isso, inspirando profundamente e trazendo a sua essência para a manifestação. O que você está transcendendo agora, nesta jornada? Você ainda está naquele impasse que você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Não, você não tem que nada disso, para. Se aceita. Se aceita. Se aceita que você ativa o código da mudança. Completamente. Sem julgamento. Vai lá na sua mente, nessas coisas que foram criadas sobre você, e vai zerando, uma por uma. Vai zerando tudo. Zerando essas informações. Faz uma outra decisão hoje. Eu fiz essa decisão nos últimos dias. Nada que não esteja no meu agora vai tomar a minha mente. Nada. O que eu estou aqui agora? Linda, cheirosa, cabelo escovado, maquiado, dentro da minha casa, em segurança, com o amor da minha vida, meu amado Gaelzinho, que não me deixe experimentar a solidão. Falando de transcendência, qualquer coisa que fuja isso vai te roubar do seu momento presente e vai trazer várias ansiedades e sentimentos e sensações que você não precisa perder o seu tempo com elas agora. A própria vida e o movimento do fluxo vai ordenar todas as coisas e colocar você onde você precisa estar. Outro conceito que você pode ressignificar hoje também, a gente vai finalizar com ele, é o conceito de prosperidade e de abundância.
Dentro dessa horizontalização criada a partir desse fluxo que só vive nessas energias, ainda, como nós falamos, chakra básico, sexual e plexo solar. Cria-se um conceito de ter, como sendo abundância. E pode ser que algumas pessoas cheguem e tenham lá aquele monte de dinheiro no banco e olhem para aquilo e ainda não se sintam abundantes. E tenham a casa, o carro, o apartamento, como diz o Hélio Couto, carro, casa, apartamento, carro, casa, apartamento, e ainda não tenham a tal da abundância e da prosperidade que elas buscam. Porque a abundância e a prosperidade não é sobre isso. É sobre o fluxo, é sobre o estado de movimento, onde você é movimentado pelas forças do amor e da verdade, e que trazem vida para você. E você vive constantemente neste fluxo de estado de presença, onde neste lugar todas as coisas que você precisa são criadas e recriadas e trazidas para você no magnetismo feminino, onde você atrai tudo que você vai precisando viver nesta jornada de vida. É muito importante que você ressignifique esse conceito. Ele ainda é um conceito reptiliano da vida. Apegado. Quando você solta esse conceito, naturalmente, como já falamos aqui, esta luz, ela começa a te impulsionar para a transcendência. Aí você começa daqui para cima, chakra cardíaco, chakra laríngeo, e começa. E cada movimento que você vai fazendo, você vai encarando esses egos, são os chamados processos. E o ego resiste e você continua. E o ego resiste e você continua, fluindo cada vez mais nesse movimento de transcendência. Onde você está agora, chama gêmea? Qual é o movimento de mudança que você está nessa jornada que você vive de ascensão espiritual? Queremos te ouvir.